Abra comigo a sua Bíblia, por favor, o livro de Atos. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Eu leio com você aqui a partir do versículo 15. Eu quero falar com você nesse dia sobre o tema Prepare-se para o Pentecostes, amém? Chacoalha quem está pertinho de você, fala para ele, põe esse pentecostal para fora, né? Põe esse pentecostal que está escondido aí dentro, amém? E eu vou dizer de novo o título da mensagem, Prepare-se para o Pentecostes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Atos capítulo 1, versículo 15, diz assim: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e ele disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia àqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que ele recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras derramaram-se. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Versículo 20. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós pedimos ao Senhor, como igreja, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, Senhor, conceda-lhe graça, conceda-lhe misericórdia, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos juntos aqui e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Irmãos, a vida de um cristão não é a soma dos seus méritos, a vida de um cristão não é o resultado dos seus acertos, mas da ação de Deus, dos feitos de Deus na vida de um cristão. A minha vida e a sua vida não é a somatória dos nossos acertos ou o resultado dos nossos méritos, mas daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. A nossa história, depois que nós conhecemos Jesus, não é mais contada a partir dos nossos acertos, dos nossos méritos, mas a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E eu aprendo isso, irmãos, olhando para o texto bíblico, olhando para o Antigo Testamento, olhando para a história do povo de Israel. Quando você olha para a vida do povo de Israel, você descobre que a história desse povo não era contada pela quantidade dos seus acertos, pela quantidade dos seus feitos, mas pela manifestação da graça de Deus na vida deles. E isso é tão maravilhoso na história do povo de Israel, que até o seu calendário se estrutura em cima dos feitos de Deus, dos marcos de Deus na sua história. O ano judaico começa exatamente na libertação. E as datas mais importantes celebradas por todo judeu fazem referência de alguma forma a um feito extraordinário de Deus na realidade desse povo. Mas eu não aprendo apenas essa afirmação que eu acabei de fazer com você aqui, olhando para a história do povo de Israel, mas eu aprendo isso com o próprio apóstolo Paulo.
Quando eu olho para Filipenses capítulo 3, eu descubro que Paulo, antes de Cristo, tinha uma forma de contar a sua história. E a maneira que Paulo contava a sua história antes do seu encontro com Jesus, era a partir dos seus méritos. Se eu e você tivéssemos a oportunidade de conhecer Paulo antes do seu encontro com Cristo, e perguntássemos para ele: Paulo, como é que você conta a sua história? Como é que você conta a sua narrativa? Paulo diria: a minha história se estrutura a partir desses marcos. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou judeu. E não sou só judeu não, sou verdadeiro hebreu porque sou da tribo de Benjamim. Quanto à prática da lei, eu fui fariseu. Quanto à justiça da lei, fui irrepreensível. E quanto ao zelo pela lei judaica, eu fui perseguidor da igreja. Ou seja, irmãos, Paulo contava a sua história antes de Jesus pelo acúmulo dos seus méritos. Circuncidado no 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à prática da lei irrepreensível e quanto ao zelo por ela, perseguidor da igreja. Mas um dia Jesus entrou na vida de Paulo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E o dia que Jesus entrou na vida de Paulo, ele passou a contar a sua história de uma outra maneira. Os marcos narrativos agora que norteiam a vida de Paulo são outros. Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar com Ele dos seus sofrimentos. Eu quero me identificar com Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa participar da ressurreição dos mortos. E irmãos, nós sabemos que esses marcos narrativos não são os marcos narrativos da vida de Paulo. São os marcos narrativos que descrevem a própria vida e a trajetória de Jesus. A vida de Jesus pode ser contada dessa forma: sofrimento, morte e ressurreição. Ou seja, Paulo diz: eu não tenho mais a expectativa de contar a minha vida, a minha história a partir do acúmulo dos meus méritos, mas o que eu anseio é que a minha narrativa, a minha vida seja contada agora a partir dos marcos e dos feitos de Jesus Cristo, que a minha história possa ser contada como a dele. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que sofreu com Cristo, morreu com Cristo, para que naquele glorioso dia ele possa ressuscitar com ele. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A minha vida e a sua vida não é mais a somatória dos nossos méritos, mas a manifestação da graça de Deus que me alcançou e te alcançou. Você pode dar glória a Deus por isso? É por isso, irmãos, que a nossa semana começa num domingo. Porque, irmãos, a semana de um cristão, ela se inicia com a lembrança de que Deus instaurou sobre nós um novo tempo a partir da ressurreição de Jesus. E é por isso que o nosso calendário também se estrutura a partir dos feitos de Cristo. Há poucos dias atrás nós estávamos aqui reunidos um domingo para celebrarmos a ressurreição de Jesus, para nos lembrarmos que em uma sexta-feira, que chamamos Sexta-feira da Paixão, ele foi preso, ele foi julgado de forma injusta, para se entregar em uma cruz por mim e por você, morrendo o que a Bíblia chama de morte substitutiva. Ou seja, quem deveria estar naquela cruz éramos nós, mas ele morreu a nossa morte para que hoje possamos viver a sua vida. No sábado ele foi sepultado, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou de dentre os mortos e está vivo. Você pode dar glória a Deus por isso? Há poucos dias atrás estávamos aqui celebrando isso. Mas, irmãos, a Bíblia diz que 50 dias após a festa da Páscoa, os judeus e os cristãos celebram o que chamamos de festa do Pentecostes. A Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, Jesus permaneceu com os seus discípulos por 40 dias, ensinando-lhes a respeito da realidade do reino de Deus. E após esses 40 dias, a Bíblia diz que ele se encontrou com eles no Monte das Oliveiras, e ali ele foi elevado às alturas, ele foi exaltado para estar à direita de Deus Pai. Mas antes de subir e ser elevado às alturas, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e semieis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E por 10 dias, irmãos,
Os discípulos permaneceram naquele cenáculo, o mesmo cenáculo para onde Jesus os havia levado na ocasião da Páscoa judaica. O mesmo local que Jesus os havia levado para celebrar a última ceia. Eles permaneceram ali por 10 dias, aguardando que o Espírito Santo fosse enviado sobre eles. O Espírito Santo os enchesse e os capacitasse para darem testemunho da realidade dos feitos do reino de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? A pergunta é: o que é que esses discípulos ficaram fazendo durante esses 10 dias, irmãos? O que é que essa comunidade de 120 pessoas ficou fazendo durante esses 10 dias em que eles aguardavam o enchimento do Espírito Santo? E o texto que nós acabamos de ler, ele dá uma pista para nós do que esses cristãos ficaram fazendo durante esses 10 dias em que eles aguardavam pela vinda, pelo envio do Espírito Santo. E o texto diz para mim e para você algo muito simples. O que esses discípulos ficaram fazendo durante esses 10 dias foi arrumar a casa, preparar a casa para que eles pudessem receber esse Espírito sobre a vida deles. Amém, queridos? Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo para você que o Espírito Santo é uma consequência da nossa consagração e do nosso preparo. Não estou dizendo para você nesse dia que nós recebemos o Espírito Santo como consequência de um tempo de preparação e de busca. Não é isso. Porque, irmão, presta atenção, o Espírito não nos é dado pela quantidade de tempo que oramos e nos consagramos. O Espírito nos é dado por causa da graça e da misericórdia de Jesus. A Bíblia deixa categoricamente explícito para nós que o Espírito é dado a um cristão não por causa da oração que esse cristão faz, mas por causa de uma oração que Jesus fez pedindo: Pai, envia a eles o Espírito Santo. O Espírito é dado a nós, irmãos, não como resposta à nossa oração, mas ele nos é dado como resposta da oração de Jesus, porque Jesus orou ao Pai pedindo: dê a eles o Espírito Santo. O Pai nos concede graciosamente o Espírito. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas, irmãos, ainda que o Espírito nos seja dado de forma graciosa, a Bíblia também mostra que é necessário estar preparado para receber esse Espírito Santo. Ou seja, os discípulos entendiam que essa promessa que eles receberiam não seria o resultado do seu esforço, mas da graça de Cristo. Porém, eles entendiam que era imprescindível estarem devidamente preparados para receber o Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não sei se você sabe, domingo que vem, dia 28, nós estaremos celebrando o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, irmãos, eu creio que no tempo de Deus, essa é uma boa oportunidade para eu e você, como igreja local, experimentarmos de um grande derramado da graça de Deus, um grande derramado do Espírito Santo. Aí você pode dizer assim: ah, Zulato, mas o Pentecostes já aconteceu, não vai acontecer de novo. Nós estamos apenas nos lembrando daquilo que Deus fez. E eu digo para você, se você pensa assim, você está redondamente enganado. Porque em primeiro lugar, irmãos, é que a Bíblia não descreve apenas um Pentecostes. Nós temos uma tendência de pensarmos que o Espírito Santo só desceu uma vez lá em Jerusalém e depois ele nunca mais foi enviado sobre uma comunidade de cristãos que estava clamando e se preparando para isso. E eu digo para você, isso não é verdade. Quando você olha para o texto bíblico, você descobre que pelo menos no livro de Atos são retratados para nós 3 Pentecostes. O primeiro aconteceu em Jerusalém. Naquele dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre aquela comunidade de 120 pessoas. Mas posteriormente, irmãos, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo chegou em Samaria, através da pregação de um homem chamado Filipe, Pedro e João são enviados para lá. E a Bíblia diz que ao chegarem ali e percebendo a graça de Deus no meio daquelas pessoas, Pedro e João começaram a impor as mãos sobre aqueles novos convertidos. E a Bíblia diz que caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles passaram a falar em línguas e a profetizar. Tem algum pentecostal aqui? E posteriormente em Atos capítulo 10...
Quando um homem chamado Cornélio, após ser visitado por um anjo, chama Pedro para ir até a sua casa, para lhe pregar o evangelho. Irmão, presta atenção, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava tão desejoso de cair sobre a casa de Cornélio, que no meio da mensagem de Pedro, a Bíblia diz, o Espírito nem esperou Pedro terminar de pregar, no meio da mensagem, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles passaram a profetizar, e a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, presta atenção, esse verbo usado aqui, enchei-vos, no grego, ele está no presente contínuo. O que isso significa, Zulato? Significa que o desejo de Deus não é que você tenha uma experiência pentecostal e viva dessa experiência o resto da sua vida, não. O desejo de Deus é que você experimente um Pentecoste todos os dias e transborde do Espírito Santo, ao ponto de que essa graça que você tem experimentado possa tocar a vida de outras pessoas. Tem alguém comigo aqui? Eu repito para você, nós estamos numa estação profética. Irmãos, nessa estação profética, nós podemos ser mais uma vez visitados por Deus. E eu não sei se você está afim disso, mas eu estou desesperado por um toque novo de Deus na minha vida, que me renove, me empodere e me prepare para esse novo tempo que Deus está abrindo diante de nós. Irmãos, nós estamos nessa estação, ou seja, mas para vivermos esse derramar de Deus, nós precisamos estar preparados. Há um preparo que Deus nos chama para realizar, a fim de que essa graça seja derramada sobre nós. Vocês estão comigo aqui, queridos? Mas eu não vejo apenas os discípulos sendo chamados para um preparo nesse texto de Atos 1,15. A pregação de Pedro em Atos capítulo 2, também, irmãos, nos dá uma pista do que é que os discípulos ficaram fazendo durante 10 dias, aguardando o envio do Espírito. Porque você sabe que, se levantando para explicar a graça que havia sido derramada sobre eles, Pedro diz: ao se cumprir o dia de Pentecostes, amém? Estavam todos reunidos. Pedro se levanta e diz: gente, isso aqui que está acontecendo não é vinho, são 9 horas da manhã. Não, pelo contrário, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas, irmão, nós conhecemos essa parte do texto, mas nem sempre nós sabemos o que vem antes do derramamento do Espírito. O texto que Pedro proclama, o texto que Pedro prega, ele estabelece para nós uma dica do que os discípulos ficaram fazendo durante 10 dias. Então eu quero convidar você a abrir comigo lá, por favor, em Joel capítulo 2. E eu quero ler com você o que é que vem antes do cumprimento da promessa de Joel. Abre lá, por favor, Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12, está aqui na tela. Se você quiser, você pode ler comigo. Diz assim o texto: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Pode seguir, por favor? Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Pode seguir, por favor? Verso 14. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Pode seguir, por favor? 15. Toquem a trombeta em Lagoinha. Toquem a trombeta na Lagoinha de Orlando. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Pode ir, 16. Vai, Vaso. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Pastor Marcelo. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. 17.
que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, o pessoal do ministério de louvor, chorem entre o pórtico do templo e o altar orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre as nações: onde está o Deus deles? Versículo 18, o último texto, por favor. Então o Senhor mostrou o seu zelo por sua terra, e ele teve piedade do seu povo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, irmãos, se você continuar lendo, você vai ler o seguinte: e aí vai vir um tempo de restauração. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Um tempo de consagração antecede um tempo de restauração, e um tempo de restauração antecede o tempo do derramado do Espírito Santo de Deus. O povo se consagra, Deus restaura o seu povo, e ao preparar o seu povo, Deus envia sobre eles a promessa do Espírito. E ao se cumprir o dia de Pentecostes, Deus derrama sobre nós mais a sua graça e do seu Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Não existe no texto bíblico nenhum momento em que Deus tenha marcado o seu povo com o grande derramar da sua presença que não tenha sido antecedido de um tempo de busca e consagração. Não existe. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e não existe um tempo no texto bíblico em que Deus tenha decidido marcar o seu povo com a presença dele, que antes ele não tenha requerido desse povo um tempo de consagração e preparo. Exemplo, você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, e a Bíblia diz que o Senhor aparece a Moisés e diz: Moisés, eu quero visitar o meu povo. Moisés, eu quero tocar o meu povo. Moisés, eu quero entregar algo para o meu povo extraordinário. Eu quero entregar a minha lei para que esse povo aprenda a viver da maneira como me agrada perante as nações da terra. Mas para que isso aconteça, Moisés, e queridos, presta atenção, as leis foram entregues exatamente na mesma ocasião em que o Pentecostes aconteceu, ou seja, 50 dias após a libertação do contexto da escravidão. Deus chama o seu povo para experimentar de algo extraordinário. E nesse tempo em que Deus chama o seu povo para experimentar de algo extraordinário, ou seja, receberem as instruções para viver o novo de Deus, Deus diz para Moisés: mas para que isso aconteça, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que esse povo se consagre por 3 dias. Eu preciso que esse povo se prepare, se consagre, que esse povo pare por 3 dias, para que eles possam estar preparados, para que eles possam estar consagrados, para receberem a minha graça, a minha manifestação. Basicamente, irmãos, o que Deus está fazendo aqui em Êxodo capítulo 19, é chamar o povo para um encontro. E eu não sei se você já teve, um encontro amoroso na sua vida, mas eu me lembro o dia que eu saí com a minha esposa pela primeira vez, a Virgínia está aqui na frente. Eu lembro a primeira vez que nós tivemos um encontro amoroso, Virgínia foi para Belo Horizonte tirar uns dias de férias, e nós estávamos ali orando para decidir se íamos namorar ou não. Tomamos a decisão de firmarmos um namoro, depois de uma confirmação de uma palavra de Deus. E aí naquela noite nós decidimos sair para comemorar, E aí eu coloquei uma camisa branca bonita, umas pulseiras no braço, um relógio bonito para ela achar que eu tinha dinheiro na época, E nós fomos jantar num restaurante. E eu me preparei para esse tempo. Virgínia estava maravilhosa como sempre, amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é Deus da minha vida, aleluia. Honrou o seu servo. Virgínia estava maravilhosa como sempre, mas eu me preparei para esse tempo. Ou seja, sabendo a importância que aquele encontro tinha, eu queria estar devidamente preparado para aquele momento. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, a pergunta é: por que Deus chama o seu povo para um tempo de preparo, quando Ele quer visitar o povo dele de forma sobrenatural? E eu digo para você, é porque Deus, irmãos, quando vem nos encontrar, Ele nunca vem pela metade.
Deus, quando vem encontrar o seu povo, Ele nunca vem em parte, Ele nunca vem de qualquer jeito. Deus não olha para um ajuntamento desse num domingo na parte da tarde e Ele diz assim: ai Gabriel, estão eles lá de novo, temos que ir lá mais uma vez para derramar graça sobre eles, afinal de contas estão eles lá mais um domingo. Não, irmão, quando Deus vê um ajuntamento como esse, Ele olha para um ajuntamento como esse com expectativa. O coração dele se enche de gozo, o coração dele se enche de alegria. Vocês estão comigo aqui, gente? A Bíblia diz que Deus... Olha, gente, pelo amor de Deus, vocês estão aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que Deus é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: acorda em nome de Jesus. Fala para ele: Deus é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Você consegue imaginar essa cena? Deus sentado no trono e os anjos à volta dele, o Gabriel dirigindo a orquestra celestial cantando santo, 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 e os anjos adorando, e de repente o trono de Deus começa a se movimentar. Aí Gabriel olha para Deus e diz: Deus, onde o Senhor está indo de novo? Eu estou ensaiando essa orquestra uma eternidade. Aí Deus fala para Gabriel: Gabriel, eu não tenho culpa, o meu trono tem rodas, e ele sempre se desloca na direção de um coração apaixonado, de um coração contrito, de um coração quebrantado. Tem alguém comigo aqui? E aí Deus fala para Gabriel: Gabriel, o meu coração está ouvindo aquele som apaixonado de novo da Lagoinha de Orlando, e eu não posso ficar aqui nesse lugar, eu preciso me deslocar. A minha palavra diz que eu sou entronizado em meio aos louvores do seu povo, e quando eu encontro alguém que está com o coração desejoso da minha presença, eu preciso ir ao encontro dessa pessoa. Irmãos, Deus nunca vem pela metade. E porque Ele não vem pela metade, a expectativa dele é que eu e você não nos apresentemos a Ele de qualquer jeito. Ou seja, abre o parênteses, irmãs, se o santo varão for para o primeiro encontro de qualquer jeito, sai fora. Né? Porque se no primeiro ele já vai assim, você imagina o restante da vida, amém? Tem que ir pelo menos a primeira impressão, amém, queridos? Deus espera que a gente venha na mesma intensidade em que Ele se propõe se encontrar conosco. Agora, irmãos, esse não é apenas o testemunho do texto bíblico, esse é o testemunho da história. Se você não sabe, se você nunca ouviu falar sobre essas manifestações extraordinárias de Deus, que tocam a história do povo de Deus, você está num país que está repleto dessas manifestações na sua história. A América foi construída, irmãos, basicamente debaixo de avivamento. Não, pelo amor de Deus, fala comigo um glória a Deus aí. A história da América está banhada de manifestações poderosas da graça de Deus. Irmãos, o que nós conhecemos como avivamento pentecostal, movimento pentecostal, surgiu nesse país, com um homem chamado William Seymour, o negro, cego de um olho, que frequentava uma igreja branca e um dia, numa escola dominical, ouviu o professor falando sobre o Espírito Santo. Esse negro quis entrar na sala para ouvir um pouco mais. O professor disse para ele: você não pode entrar aqui, negro, fica na porta. E William Seymour, ao invés de se apegar àquela expressão de racismo, né? Ao invés de se apegar àquele ressentimento por causa da palavra dura do professor, ele estava tão faminto pela glória de Deus, que ele sentou na porta, e da porta ele ficou ouvindo a respeito do Espírito Santo. Era mais importante para ele conhecer um pouco mais sobre Deus do que se apegar ao ressentimento por aquilo que haviam falado para ele. E da porta, ouvindo sobre o Espírito Santo, aquela palavra foi entrando no coração dele. Ele procurou um local vazio, encontrou um estábulo, entrou ali, enfiou uma caixa na sua cabeça e ele começou a orar dizendo: Deus, se existe o Espírito Santo que o professor estava ensinando lá, se o Senhor ainda batiza no fogo, distribui línguas, se o Senhor ainda renova pessoas e opera maravilhas nos tempos de hoje, me enche desse Espírito Santo. E por dias William Seymour começou a clamar, e por dias ele começou a clamar, até que um dia, irmãos, o Espírito Santo veio e encheu esse homem com poder, e ele passou a falar em outras línguas. Irmão, presta atenção, sem YouTube,
sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, sem TikTok, sem algoritmo, começou a correr nas ruas de Los Angeles, nas ruas da Califórnia, que havia algo extraordinário acontecendo em um estábulo. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? E as pessoas começaram a fluir para lá. E elas chegavam nesse estábulo sujo, onde os animais ficavam ali para pastar, e encontravam ali um negro com uma caixa na cabeça, orando em línguas e falando com Deus, e ali elas eram tomadas pela glória de Deus. Conta a história do avivamento da Rua Azusa, que no final, as mulheres da alta sociedade, com os seus vestidos caríssimos, iam para dentro desse estábulo, rolar no barro, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Chacoalha o seu irmão e fala para ele: prepare-se para o Pentecostes. Não, chacoalha eles, não, fala: prepare-se. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Irmãos, Deus já decidiu nos encher. O que Ele precisa saber é se nós estamos dispostos a nos preparar para isso. É se nós estamos dispostos a gastarmos tempo nos preparando para aquilo que Ele quer fazer sobre nós. E basicamente, queridos, a palavra preparação que eu tenho usado aqui no texto bíblico é chamada de arrependimento. Basicamente, o que seria essa preparação para receber o Espírito Santo, se não permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, permitir que Ele nos conduza a caminhos diferentes? Eu peço que você abra comigo no último texto, por favor. Fica de pé no seu lugar. Já estou encerrando, amém? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 7, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Tem alguém feliz aqui comigo? Tem alguém recebendo algo de Deus aqui? Eu não sei você, mas o meu coração está queimando esses dias. Mais alguém aqui? Meu coração tem queimado, irmão. Eu creio que Deus pode fazer algo novo nesses dias. Eu creio que o calendário de Deus aponta para o tempo de dispensação, de graça, de favor sobre as nossas vidas. Irmãos, não é possível viver a vida cristã sem a graça, sem o poder do Espírito Santo. Jesus é o próprio testemunho disso. Quando você olha para Lucas capítulo 4, Jesus não começou o seu ministério sem que ele tivesse a certeza que estava cheio do poder do Espírito Santo. Quando questionado a respeito da sua autoridade, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para operar a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Fala comigo: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. Presta atenção, irmãos. Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Eu digo para você: o remorso é a minha tentativa de corrigir algo que só Deus poderia corrigir. O remorso é a minha tentativa de lidar com o meu próprio pecado. Quando você ouve uma pessoa falando assim: se eu pudesse, eu não teria feito isso. Basicamente isso é o quê? Remorso. Ou seja, na visão dessa pessoa, se estivesse na sua possibilidade, ela voltaria atrás e ela mesma consertaria o seu erro. Ou seja, ela não precisa da graça de Deus para repará-lo, ela não precisa do perdão de Deus para transformá-lo, ela não precisa de Deus levando-a por um outro caminho. Não, se estivesse na sua condição, ela mesma daria um jeito no seu erro. O nome disso é remorso. Irmão, presta atenção: arrependimento não é eu tentando lidar com o meu pecado. Arrependimento é eu deixar Deus lidar com o meu pecado. Arrependimento é eu permitir que Deus, pelos seus caminhos, trate com os meus erros, trate com as minhas falhas, trate com o meu pecado, para que eu possa andar num caminho diferente. Vocês estão comigo aqui? E Paulo está dizendo basicamente que arrependimento é passar a sentir o que Deus está sentindo. É passar a sentir uma tristeza segundo Deus, que me leva
aos caminhos de vida. Porque presta atenção, irmão. Nenhum de nós aqui e daqueles que nos assistem online, nenhum de nós comete um pecado porque odeia ele. Concorda comigo, sim ou não? Nenhum de nós aqui comete um erro, um pecado, porque você fala assim, nossa, odeio esse pecado, então vou fazê-lo assim mesmo. Não. Normalmente, irmãos, quando nós cometemos um pecado, é porque de alguma forma, uma parte do nosso coração ainda não se converteu. E nós amamos esse pecado. De alguma forma o nosso coração ainda sente prazer, está vinculado a esse erro. E é por isso que ele se apresenta como uma tentação para nós. Porque se a gente não tivesse prazer nesse erro, nós não nos sentiríamos tentados e não o cometeríamos. Você está comigo aqui? Ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento é passar a sentir o que Deus sente a respeito do erro que você está cometendo. Porque, irmão, presta atenção, eu e você podemos ter prazer nesse pecado, mas Deus sente profunda tristeza. Ou seja, quando Deus compartilha o sentimento do coração dele com o seu coração, você passa a sentir o que ele sente. E a capacidade que Deus te dá de sentir o que ele sente te permite também andar pelo caminho que ele tem preparado para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Arrependimento não é voltar atrás, e também não é seguir fingindo que nada aconteceu. Arrependimento, irmãos, é seguir por um caminho novo, o caminho que Jesus tem preparado para você. Arrependimento significa seguir a Cristo no caminho dele, a respeito do erro que eu tenho cometido. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Como é que nós nos preparamos? Deixando que Deus nos mude de dentro para fora. Não é vestindo uma capa, não é vestindo uma máscara, se tornando um personagem. Irmão, presta atenção, eu aprendi algo com Deus, isso tem transformado a minha vida. Deus não conversa com personagens, Deus só conversa com pessoas. Não adianta você apresentar para Deus um personagem e fingir para Ele que tem alguma coisa aí dentro que de fato não é verdade. Deus conhece o seu coração, Ele está interessado na verdade que procede do seu íntimo. Seria melhor você dizer para Ele: Deus, eu não tenho conseguido vencer esse pecado, porque eu continuo amando Ele, mas se o Senhor me batizar com a tua tristeza e encher o meu coração dos teus sentimentos, se o Senhor me mudar de dentro para fora, eu nunca mais serei o mesmo, e o meu coração estará preparado para receber a graça do teu Espírito sobre a minha vida. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Dá um glória a Deus aí. Nós não estamos pregando religião aqui, nós estamos pregando cristianismo, amém? É uma transformação de dentro para fora, provocada pelo próprio Espírito Santo. Eu estou aqui convidando você nesse dia. Deixa Deus gerar isso em você. Irmão, você tem basicamente uma semana, amém? Fala comigo, uma semana. Cara, eu não sei o que você vai fazer essa semana, mas já tem alguns dias que eu tenho sentido o Espírito Santo me chamar para 3 dias de jejum, 3 dias de consagração. Para quê? Para estar preparado. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu tô doido para receber. Tem mais alguém aqui? Irmão, eu não estou te fazendo uma promessa vazia. Eu não estou te dizendo algo que foi gerado na expectativa do lado. Não, eu estou te apontando para um caminho que o próprio Deus gerou e uma expectativa que Ele tem nos chamado para viver. Se prepare para isso. Aplane no seu coração, apruma o seu coração e diga para Deus: Deus, eu quero viver esse derramamento do Espírito sobre a minha vida. Tem alguém comigo aqui? Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Espírito, Espírito, cante, que desce como, cante Lagoinha, vem como em Pentecoste. Levante as suas mãos a Ele, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga: e enche-me de novo. Cante a Ele, Espírito, Espírito e Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. vem como em Pentecoste, vem como Pentecoste, e
e enche-me de novo, e enche-me de novo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga: e Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Cante no começo: eu navegarei, eu navegarei. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga: no oceano Do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus meu amor. Vamos lá, Goiânia, expressa sua fome, sua sede a Ele, e eu adorarei. Diga: ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu. De igreja, diga: sem nenhuma. Vamos, levante as suas mãos a Ele e diga: Espírito, e Espírito, que desce como fogo, Que desce como fogo, venha sobre nós um batismo de pureza, um batismo de santidade, um batismo de fogo que purifica, santifica, que transforma, que muda de dentro pra fora, Senhor. Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de Enquanto os instrumentos tocam, dê a mão a essa pessoa que está pertinho de você. Levanta a mão dessa pessoa e comece a orar por esse irmão que está do seu lado. Comece a orar por essa pessoa. Deixa o Espírito Santo vir sobre nós, gerando mudança, gerando transformação, renovo, renovo do alto, vida, 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 vida. Vamos amanhã, vamos, feche os seus olhos e clame, clame, clame. Se você ora em outras línguas, comece a orar em línguas nessa hora, deixa Ele vir sobre nós. Oh, vem Espírito Santo, batiza-nos com teu fogo, batiza-nos com teu fogo. Vamos amanhã, vamos, 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 vamos. Deixa Ele gerar mudança de dentro pra fora, de dentro pra fora, quebrando cadeias, quebrando grilhões. Oh, 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 oh. Vem Espírito de Deus, vem com teu fogo, vem com teu fogo. Oh, oh, oh. Vamos, igreja, vamos, vamos, vamos. Levante a sua voz e diga: Espírito, Espírito, e Espírito, que desce como fogo. vem desce como Ela vai cantar a basura e anda na malamassou. Ela vai cantar a baixebas. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam reunidos. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. E enche-me. Somente as vozes cantem. E Espírito.
Senhor. Ei! Antes de orar por aqueles que querem entregar sua vida a Cristo nesse dia, eu quero orar por você que está aqui nessa manhã, você que está aí online, e você está vivendo um tempo de frieza espiritual. Você sente o seu coração se esfriando, a sua vida de oração não é mais a mesma, sua leitura da palavra não é mais a mesma, o seu prazer de vir para os cultos não é mais o mesmo. Você sente que o seu coração está se esfriando, e você tem lutado com as suas forças contra essa frieza, essa apatia, mas parece que te faltam forças, você está cansado. A palavra do Senhor para você nesse dia é: Ele faz forte ao cansado, e Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você que está aqui nesse dia cansado, se sentindo exausto espiritualmente na sua vida com Deus, sai do seu lugar e corre aqui pra frente. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Mas vem correndo, meu filho, não espera não. Vamos, rápido, rápido, rápido. Isso, vem mesmo, vem, 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 vem. Eu vou pedir ao time de oração, de intercessão da igreja. Vem, 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 pode vir. Os intercessores, os pastores que estão aqui, sai do seu lugar e vem, 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 querido, vem, vem, vem. Sai do seu lugar e vem. É manhã de renovo, é manhã de vida, é manhã de esperança, é manhã de transformação. Deus quer aquecer o seu coração de novo. Sai do seu lugar e vem, querido, vem, 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 vem. Que desce como fogo. Sai do seu lugar e vem, 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 vem. Cadê os pastores, os intercessores, os diáconos da igreja? Vem, gente, pelo amor de Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E você que está aí no seu lugar, levanta a sua mão lá em cima em nome de Jesus e canta: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, Que desce como fogo. vem, Senhor, vem, Vem como em Pentecoste. Rialamassúria de cantaramassou. Tira a frieza, tira a frieza, tira a apatia, Senhor. Espírito, Levanta o teu povo, levanta o teu povo, que desce como fogo. levanta o teu povo, faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espírito, e aramarabassuria darabarabacantarabachou. Aleluia. É Deus. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Receba, receba. Eu. O Espírito que desce como fogo. Vamos lá, Goiânia, vamos. Você que está no seu lugar, meu filho, não assiste culto não. Vamos, gente. Vamos, gente. Deus está movendo aqui, ninguém está vendo não. O Espírito Santo está movendo aqui. Levanta suas mãos, feche os seus olhos. Aproveita esse tempo, meu filho. É tempo de visitação de Deus, é tempo de renovo de Deus. Aproveita esse tempo, igreja. Ei! Aleluia. Oh! Receba, receba, receba. Vamos cantar: eu abro o coração, eu abro. Abro o coração A ti. Vamos, levanta suas mãos e diga: eu abro o coração. Hoje aqui. Diga, diga: o toque em mim. Diga: faz em mim, faz em mim, faz em mim. Senhor, Deus. Diga: eu abro, e eu abro
Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração e os meus medos fugirão. Mais uma vez, diga: o meu prazer é viver em teu amor. Diga: o teu toque é tudo. Te conhecer, Jesus, abra-te meu coração, os meus medos fugirão. Diga: eu abro o coração, eu abro, e eu abro o coração. Eu abro meu coração, Senhor. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Somente as vozes dizendo: eu abro o coração. Diga: eu abro o coração a ti. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor. Mais uma vez, diga: eu abro o coração, eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. toque em mim. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que preciso de ti. Diga: Jesus, me recebe. Diga: eu confesso, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você quer receber essa oração, eu vou contar até 3. Quero que você levante uma das suas mãos, para que eu possa orar com você, eu possa orar por você, amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você que diz: quero voltar para Jesus. Olha quantas mãos levantadas, levanta bem alto. Pode levantar, pode levantar, pode levantar. Alguém pode celebrar, alguém pode falar um glória a Deus, alguém pode celebrar Jesus por essas vidas dessas pessoas. Você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, por favor. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Isso, vamos, 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 vamos. Eu abro o coração, diz: eu abro. Sai do seu lugar e vem, 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 vem. Eu abro o coração hoje aqui. Sem constrangimento, pode vir, pode vir, pode vir. Isso. Faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor, teu querer. Diz: eu abro o coração. Eu abro a ti, Senhor. Glória a Deus. Toque em mim. Pode vir, pode vir, pode vir. Vamos aplaudir essas pessoas que estão chegando, pelo amor de Deus. Vamos, gente. Pode vir com ele, vem cá, vem cá.
Aleluia. E você que está no online, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Você que está tomando essa decisão no online, digita para nós hashtag eu decido por Jesus. Tem mais gente chegando, vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode vir, vem. Gente, à noite, o pastor André me deu a incumbência de trazer a palavra à noite também, amém? 7 horas. Eu tenho uma outra mensagem. Se você foi abençoado nesse dia, você quer vir mais tarde, convida alguém, amém, queridos? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, por favor. E ore comigo dizendo: Pai Celestial, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas, a tua família, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha só, você não chora de emoção, você chora porque Jesus entrou na sua vida. Ele nunca mais vai sair, nunca mais. E essa decisão é tão importante que a Bíblia diz que quando você toma ela, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Eu vou contar até 3, eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão comigo? Vamos junto, vai! 1, 2, 3, podem se virar, por favor. Aleluia! Abro o coração hoje aqui. Toque em mim, poder. Aleluia! Faz em mim, Senhor. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, se vocês puderem nos dar só mais 2 minutinhos, a gente queria muito anotar o nome de vocês, o telefone, para não ficar só nesse encontro. Pode ser, é bem rapidinho. Podem seguir aqui à minha direita, à sua esquerda. Vamos aplaudir forte, por favor, gente. Vamos, gente, vamos, pelo amor de Deus.